Romanos 1, a partir do versículo 18, a palavra de Deus diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto que de Deus se pode conhecer, é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo o conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovada, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Se você já jogou xadrez alguma vez, você sabe que a grande jogada, né, do jogo tem o nome de checkmate. E ela ocorre quando o enxadrista ele consegue fazer movimentos ali no jogo e empurrá-la a peça que tem o nome de rei, deixando ela sem escape. E aí o jogo termina e a pessoa tem a vitória. O apóstolo Paulo dá um checkmate nos seus leitores, especialmente aqueles que se colocam ou podem ser reconhecidos como pessoas do mundo gentílico, encurralando essas pessoas através aqui de argumentos claros, demonstrando que os seres humanos são indesculpáveis diante de Deus, seu Criador. Se você lembrar aqui, em resumo, as palavras anteriores da epístola que a gente vem estudando, elas comunicam que Paulo, o apóstolo, ainda não tinha conhecido a cidade de Roma e os cristãos que lá viviam e que se reuniam em igrejas ali em diversas casas naquela cidade, mas ele planejava ir a Roma e depois de uma passagem por Jerusalém. E ele conta-nos, nos seus versículos aqui de apresentação, que ele havia sido separado para o Evangelho de Deus. Ele era apóstolo aos gentios, ele buscava então no Senhor uma ocasião para ir a Roma compartilhar o Evangelho, pois ele foi separado para o Evangelho de Deus. Ele estava pronto para isso. E embora fosse uma mensagem estranha naquele contexto romano, sem nenhum glamour, porque ele iria anunciar Cristo Jesus, que havia sido crucificado pelos romanos em uma província distante da capital do império, Paulo diz que ele não se envergonhava do Evangelho, porque era o poder de Deus para a salvação, primeiro do judeu e também do gentio. E aí ele vai explicar, e nós ouvimos isso semana passada, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, porque no Evangelho a justiça de Deus é revelada. Não a justiça no sentido de Deus atuar como juiz e cobrar as culpas
diretamente ao ser humano, mas a justiça que Deus proveu em seu Filho Jesus Cristo, que foi entregue por nós, que veio a esse mundo e morreu na cruz do Calvário, pagando por todos os nossos pecados. Inclusive pecados terríveis como esses que ele lista aqui nesse capítulo 1 de Romanos aqui. Jesus Cristo paga por todos os pecados daqueles que creem nele. Esse é o evangelho que o apóstolo Paulo prega. Então, nesses versículos 18 em diante, o apóstolo passa aqui a ensinar e a argumentar a favor desse evangelho, apontando por meio de argumentos e resgatando em determinados pontos textos da Escritura, elementos que são essenciais à mensagem do evangelho. E também trazendo outras doutrinas e realidades que são decorrentes da salvação em Cristo. E é isso que nós vamos encontrar de agora em diante, à medida que nós avançamos no estudo dessa epístola, dessa carta. Quais são os elementos essenciais? Eu poderia enumerar vários aqui, mas eu quero colocar apenas 4, que estão aqui no texto, no ensino do texto, a partir do versículo 18 do capítulo 1 até mais ou menos o capítulo 5. A Bíblia vai nos falar aqui do estado de perdição da humanidade, judeus e gentios, perdidos, sob o juízo de Deus, sob a ira de Deus. A Bíblia vai nos falar aqui sobre a obrigação moral da humanidade e da sua falha diante dos deveres morais que estão estipulados, que são intrínsecos, que são naturais, são decorrentes do fato de que existe um Deus, que é o seu Criador, que é o nosso Criador. Ele vai tratar aqui também da redenção para os perdidos através da justiça de Cristo. Depois de mostrar, então, como que nós estamos, assim, em pecado, sob pecado, capítulo 3, ele vai nos apresentar a redenção, a salvação, através da justiça que há em Jesus Cristo, o seu sacrifício, na sua obra. E ele vai nos ensinar, então, a respeito da justificação, como que um pecador é tornado justo, é declarado justo, portanto, é salvo através da fé, baseado na imputação da justiça de Cristo sobre ele. A justiça de Deus que é revelada no Evangelho, que ele falou no versículo 16 e 17. Hoje eu li então aqui com os irmãos, versículo 18 ao 32 do capítulo 1. E esses versículos, eles cumprem 2 propósitos, irmãos. O primeiro, do 18 ao 23, é explicar então por que o ser humano precisa de salvação. O Evangelho, não me envergonhe do Evangelho porque é o poder de Deus para a salvação. Mas por que o ser humano precisa de salvação? E ele vai começar a explicar a partir do versículo 18. Por que nós precisamos dessa salvação que está revelada no Evangelho, que vem em Cristo, por meio de Cristo? Em segundo lugar, a partir do versículo de número 23, ele vai explicar então as consequências da rejeição do conhecimento de Deus. E a condição então final do ser humano diante de Deus, que é uma condição de condenação, de perdido, de carente de salvação. É isso que ele vai trabalhar aqui. Hoje nós vamos estudar só os primeiros versículos, do 18 ao 23, que é essa parte onde ele explica por que o ser humano precisa desta salvação que está em Cristo e que nos é revelada pelo Evangelho, pela mensagem do Evangelho. Então vamos entender o texto. Por que o ser humano precisa de salvação em Cristo? A resposta está aí. Versículo 18, ele diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. O que a Bíblia está aqui nos ensinando, o que o apóstolo está dizendo, é que o ser humano precisa da salvação em Cristo, porque Deus está irado com as pessoas. E é uma declaração, assim, para muitos surpreendente. As pessoas geralmente reconhecem que Deus ama pessoas, reconhecem atributos morais em Deus. E diz assim, Deus é amor, Deus ama pessoas. Mas a Bíblia aqui nos fala que Deus está irado contra pessoas. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens. E nos diz o motivo, por que Deus está irado? Porque, a segunda parte do versículo declara assim, que detém a verdade pela injustiça. Essa segunda parte aqui do versículo 18 é a declaração do pecado dos homens. O que desperta a ira de Deus com as pessoas? Porque as pessoas detêm a verdade pela injustiça. O pecado é a supressão da verdade. O ser humano peca contra Deus ao deter, ao suprimir a verdade de Deus e optar então por apoiar aquilo que é injusto, aquilo que é errado, aquilo que é mentira, aquilo que é engano.
O verbo deter aqui, ou algumas traduções trazem a palavra suprimir, é um termo grego que carrega a ideia de impedir, ou então de sufocar. E o que o apóstolo então está aqui nos dizendo é que Deus se ira contra o ser humano, porque existe uma verdade a qual o ser humano sufoca. Ele impede que essa verdade seja considerada, seja tomada como digna, seja vivida dentro das suas implicações. Ao contrário, ele barra essas coisas, ele impede essas coisas, esse conhecimento. E eu quero que você observe o versículo 19, porque a declaração bíblica é muito específica aqui. Aí ele vai nos levar a pensar não apenas no conceito assim, de verdades, um conjunto de realidades, de declarações que são certas, mas ele vai nos levar a uma questão específica aqui. Qual é a verdade suprimida pela humanidade, mais fundamental, que desperta a ira de Deus sobre os seres humanos? Versículo 19. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Perceba que a verdade aqui suprimida, ela tem a ver com o conhecimento de Deus. O que ele está nos dizendo é que a humanidade tem acesso ao conhecimento de que sim, existe um Deus, o nosso Criador. E o que os seres humanos fazem, eles suprimem esse conhecimento. Eles barram esse conhecimento, ou eles sufocam esse conhecimento, para não dar atenção a ele e a todos os deveres morais que vêm até nós por causa dessa verdade, dessa realidade. O ser humano sufoca essa verdade. Observe a expressão final aí do versículo 19, ele diz assim: é manifesto entre eles porque Deus lhes manifestou. O que a Bíblia está dizendo aqui é que é muito claro. A realidade que existe um Deus, nosso Criador, a quem nós devemos nos devotar, servir, obedecer, é claro, está manifesto entre nós. E diz assim, porque Deus lhes manifestou, ou seja, Deus nos criou e Ele não foi negligente, Ele não foi indiferente, Ele não foi frio, Ele não nos fez e saiu de modo que nós não podemos entendê-lo, conhecê-lo, alcançá-lo, crer nele. Deus nos fez e manifestou diante de nós o fato de que somos suas criaturas, de que devemos a Ele a nossa existência, a nossa história. Ele é nosso Senhor, o nosso Criador. Não está escondido isso, não é nada assim misterioso, não é algo que não é possível de ser encontrado, ao contrário, está manifesto. É essa a declaração da Escritura. Deus imprimiu, então, o que Paulo está dizendo aqui, é que de algum modo, Deus imprimiu esta verdade sobre si, sobre a sua existência, sobre a sua realidade. E Ele, de alguma maneira, estampou isso diante de nós. Ele manifestou isso. Está aí, acessível, portanto, aos nossos sentidos. A nossa percepção, a nossa experiência cotidiana, ao nosso entendimento, à nossa razão. É isso que ele está dizendo aqui. Mas onde que esse conhecimento está impresso? Como que isso é comunicado aos seres humanos? Observe o versículo 20. Na natureza. O texto diz assim: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Deixa eu destacar para vocês algumas coisas aqui, embora só a leitura já nos dá o fluxo do pensamento, muito claro. Mas ele fala assim, porque os atributos invisíveis de Deus, essa expressão, atributos invisíveis de Deus, quer dizer aqui que as qualidades que não podem ser vistas com esses olhos que nós temos, olhos físicos, pois o nosso Deus é espírito, as qualidades desse Deus, elas podem ser percebidas, embora seja invisível. Nosso Deus é um Deus invisível, mas ele pode ser percebido com clareza. O texto diz, claramente se reconhecem, e sendo percebidos
Ou seja, a Escritura não aceita, Deus não aceita a ideia de uma justificativa, de uma desculpa assim. Como que eu vou crer em Deus e me submeter a Ele, sua palavra? Porque eu nunca ouvi. Eu nunca ouvi sua voz. Não, isso é balela. Isso é balela. A Escritura não aceita também, há uma desculpa assim, olha, tudo bem, eu acho que realmente deve existir um Deus, mas eu não sei aonde Ele está, eu não sei como Ele é. Não, você pode conhecer a Deus razoavelmente, e um conhecimento pode te levar a servi-lo adequadamente, a honrá-lo como é devido, a atender à responsabilidade moral que você tem diante do fato de que você tem um Criador. O texto diz aí que é percebido, ou seja, Deus comunicou isso de modo acessível ao nosso discernimento, à nossa capacidade de compreensão, como humanos, como seres humanos. Ele o fez. É isso que a Bíblia está dizendo. E o nosso Deus é perfeito. Se Ele faz algo, significa que Ele faz de maneira eficaz o suficiente. Como que Ele fez isso? O texto nos diz, versículo 20, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Ou seja, através daquilo que a gente chama de natureza. Em algum momento, irmãos, o ser humano, a humanidade, foi impedida de receber esse testemunho. Então, pense comigo. A Bíblia está dizendo que a natureza comunica para nós com clareza que existe um Deus que não pode ser visto, mas que pode ser percebido claramente. Em algum momento, existe alguma possibilidade em que a humanidade não tem acesso a esse testemunho, visto que esse testemunho está impresso, está estampado nas coisas criadas, ou seja, no ambiente onde nós vivemos. Está ao nosso entorno o tempo todo. O tempo todo. É isso que a Bíblia está dizendo aqui. Que atributos são esses aqui? O texto fala de atributos invisíveis. Ele cita, ele declara alguns aí. Versículo 20 diz: o seu eterno poder, como também a sua própria divindade. A Bíblia está nos dizendo então que na criação, na natureza, nós olhamos e vemos ali uma expressão do poder eterno de Deus. A onipotência do Criador. Existe uma criação, então existe um Criador, uma criação esplêndida, uma criação onde há forças, que a gente chama de leis no estudo científico, operando constantemente, ajustado, para manter tudo funcionando. Ou seja, existe um poder supremo envolvendo, conduzindo, controlando tudo isso. A onipotência do nosso Deus está expressa. Quem é Deus? Ele é onipotente. Ele é um ser de supremo poder. Esse é o nosso Deus. Nosso Deus é divino. Ele não é a criação. A criação é resultado do seu poder. Portanto, ele é um ser que está além, que transcende a criação, que deu origem a ela e que a sustenta. E que, portanto, não é matéria criada. Nosso Deus é espírito, que não pertence ao espaço-tempo, é eterno, que é pleno de sabedoria, porque para fazer tudo isso que é o mundo onde nós vivemos, exigiu-se uma sabedoria assim, perfeita, ajustando, regulando todas as coisas. Inconcebível a mente humana que algo seja assim, realizado ocasionalmente, algo que é tão assim, ajustado, tão perfeito. É um Deus que é onisciente, então. Sabe todas as coisas. Tem todo o conhecimento, toda a capacidade de desenvolver algo que funcione tão maravilhosamente bem como nós percebemos. Ele é um Deus que está em todos os lugares, pois Ele sustenta, é o Criador de cada palmo desse universo. É Ele que sustenta isso. Por que as leis que são mantidas, elas não simplesmente param? Aconteceu no ano 1000, tudo parou de uma vez e esfriou de repente. Porque tem um Deus que está sustentando todas essas coisas. Ele está presente em todos os lugares. É imutável. Ele não é afetado por essa criação. Ele não pode ser mudado no seu ser
por algo que ocorra dentro desse tempo e espaço. Ele está além disso, ele transcende a isso. Então a verdade suprimida, irmãos, que Paulo traz para a nossa consideração é o conhecimento de Deus impresso na natureza e por ela expresso. De modo que a conclusão é clara e irrefutável. Não cabe apelação. Olha como termina o versículo 20 de Romanos 1. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Não cabe apelação. Essa é a realidade. Não há nada que pegar, mas olha, eu vivi num lugar onde não tinha lá um testemunho sobre Deus, não tinha assim. Estava lá. Sempre esteve, ele estampou isso na criação. Então não há nada que justifica a conduta humana de não buscar a Deus, ou de viver indiferente a Deus, ou de não se conformar à vontade de Deus, mas querer viver as suas próprias paixões do seu coração. Não tem nada que justifica isso. Porque a partir do ponto que você reconhece a existência de um Deus criador, soberano, você deve se submeter a Ele. É simples assim. Versículo de número 21. Explica para nós, então, esse dever moral dos seres humanos diante do conhecimento acessível, estampado diante de nossos olhos, do nosso ouvido, da nossa boca, da nossa mente. Qual que é o dever moral dos seres humanos diante desse conhecimento que está acessível? Versículo 21 diz, porquanto, tendo o conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. O que é devido, o que é coerente, o que é justo, o que é certo, aquilo que é o dever moral, ou seja, que uma pessoa deve fazer para que ela, de fato, seja justa, seja reta. Em qualquer lugar do universo, em qualquer época, duas coisas pelo menos. Glorificar a Deus e dar a Ele graças. Isso é um dever moral. Diante do fato de que existe um Criador tão maravilhoso, tão grandioso, tão tremendo, o que eu devo fazer é reconhecê-lo e dar graças a Ele por tudo que eu experimento e percebo a sua bondade, a sua sabedoria, o seu amor, as suas misericórdias. Eu preciso dar graças a Ele o tempo todo. Porque nesse ambiente onde eu vivo, que eu chamo de natureza, eu experimento tantas coisas favoráveis a mim, parece que foram feitas para mim. E na verdade foram feitas por Ele. Mas o ser humano não faz isso, irmãos. Ele suprime esse conhecimento, ele sufoca essa verdade que o desafia, que o responsabiliza moralmente. E ele assume então raciocínios nulos que obscurecem o seu coração. É isso que o ser humano faz. Ele opta pela loucura da idolatria, ao invés de se render ao Criador, invisível, mas real. Olha o versículo 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. O que ele está dizendo? Ao suprimir essa verdade, ao sufocar essa verdade, o ser humano começa a fazer raciocínios que são nulos, ele começa a fazer teorias para se justificar. E aí na história da humanidade a gente tem várias. Sabe esse universo aí? Sempre existiu. Eterno. As coisas sempre são assim, né? Filósofos pagãos já perceberam a furada disso, já questionaram isso lá atrás também. Deixa-me citar só nomes para vocês, várias coisas aqui. Raciocínios nulos, teorias, universo estacionário, o modelo oscilante, vácuo flutuante, universo inflacionário, gravidade quântica, Big Bang e teoria da evolução. E agora multiverso. Raciocínios nulos que obscurecem corações insensatos. Suprimir a verdade de Deus leva as pessoas a isso. Obscurece a sua mente. A ideia de coração aqui é a mente, é a razão, a capacidade de compreensão do ser humano.
E aí você vê pessoas assim, articulando os pensamentos, fala assim, nossa, que fulano inteligente, ele está defendendo o multiverso. Não, nós não precisamos pensar em um Deus que criou todas as coisas. Na verdade, sabe, deve ter muitos universos por aí, porque a probabilidade, né? Aí ele obscurece sua mente, para não reconhecer Deus e então cumprir o seu dever moral diante do Senhor. É isso que Paulo está aqui dizendo. Ou então o homem cria sua própria divindade para acomodar a si as suas necessidades e as suas paixões nessas divindades. É isso a história dos povos pagãos, não é? As mitologias, aquele conjunto de crenças, de mitos, todos interligados, onde há personagens, divinos, semideuses, etc., que acomodam junto com determinados supostos atributos e poderes em áreas diferentes, etc., mas acomodam ali as paixões dos homens. O pecado dos homens, aquilo que os homens não querem largar, não querem abandonar. Olha, por que eu vou mudar minha conduta moral? Por que eu vou ser honesto? Existem deuses, são trapaceiros. Por que eu vou mudar minha conduta moral na área da sexualidade? Existem deuses que praticam orgias. Por que eu vou ser uma pessoa compromissada com a verdade se tem deuses que são mentirosos? Por que eu vou retribuir ao outro bem se existem deuses que fazem o mal, que são vingativos, por paixões, não por justiça? É isso que o ser humano faz. E não somente isso, mas o ser humano se devota então à natureza, aos seus elementos. Não vou reconhecer que existe um Deus criador que eu devo buscar, mas existe algo maior do que nós. Olha o sol, olha a lua, olha a fertilidade. E às vezes nesses cultos a elementos da natureza, há também nisso uma expressão profunda da própria pecaminosidade das paixões humanas. O tal do culto à fertilidade, você encontra isso em quase todas as culturas. Por causa do interesse em paixões sensuais, infames. Coisa horrorosa isso. E comum. Toda a cultura que vai se distanciando de Deus ou que não conheceu a revelação especial de Deus, se inclina para essas coisas. É uma tendência do coração pecaminoso humano. Por isso a ira de Deus se revela do céu contra os homens, contra a humanidade. É por isso. Por isso que os homens precisam de salvação. Por isso que os homens precisam da justiça de Deus que é revelada no Evangelho de Jesus Cristo. É isso que Paulo está explicando aqui, irmãos. Não há nada que justifica a conduta humana de não buscar a Deus, de viver indiferente a Deus, de não se conformar aos padrões de Deus, de não assumir os mandamentos, os padrões morais da Escritura. Ao contrário. Esse é o seu dever moral. Mas o ser humano suprime essa verdade através de raciocínios nulos, mentirosos, e abraça a injustiça. Abraça a idolatria, a mentira, as suas paixões. É isso que o texto está aqui nos dizendo. Agora eu quero trabalhar com os irmãos alguns temas que estão presentes aqui, essas palavras de ensino. Primeiro é o conceito bíblico e teológico de revelação geral, que é essa questão do livro da natureza, que está estampado diante de nós. A gente pode dizer assim, pelo ensino da Escritura. A natureza, a criação, ela é como um livro. É um comunicado claro. O que Paulo está dizendo é um testemunho da existência de Deus, que alcança todos, sem exceção. O ser humano que vive lá no mais recôndito do canto da Sibéria, ele vive em meio à natureza. O ser humano que vive numa cidade, metrópole, Nova York, São Paulo, vive em meio à natureza. Ele tem contato com realidades naturais ali. Aquele mundo, aquele universo, aquelas construções, tudo está atrelado àquilo que Deus fez, ao sustentar de Deus, à sabedoria, né, às condições de todos os elementos, de todos os materiais. O ser humano vive diante desse livro o tempo todo. É assim que a Escritura nos ensina a entender a criação. Eu quero ler para vocês alguns textos, se você quiser anotar, marcando, pontuando isso na Bíblia. 1 Salmo 19. O livro do Salmo vai trabalhar com esses conceitos de teologia de maneira assim, muito profunda. Né?
Salmo 19 fala assim: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, olha que coisa bonita, não há linguagem, não, nem palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Esse é o livro da natureza, estampado diante de nós por toda a terra. As suas palavras se fazem ouvir até os confins do mundo. Paulo, quando pregou nas suas viagens missionárias, ele se aproveitou dessa realidade para levar as pessoas, especialmente os pagãos, a voltarem-se a Deus. Em Atos 14, em Listra, nós lemos assim, eu vou ler um trecho aqui da narrativa de Lucas, da passagem de Paulo por aquele lugar. Diz assim: Listra costumava estar assentado certo homem aleijado, Atos 14, 8 em diante, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar, Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo: os deuses em forma de homens baixaram até nós. A Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões. Esse homem cria mesmo naquela baboseira. O texto continua nos dizendo: porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando: senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o evangelho, para que dessas coisas vos convertais ao Deus vivo. Essa idolatria, vocês têm que abandonar isso, converter ao Deus verdadeiro, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Paulo está dizendo para eles: olha, nós viemos anunciar o evangelho do Deus que existe, do Deus que é real, que é verdadeiro, para que vocês se convertam dessa idolatria, desse engano. E aí ele diz assim: esse é o Deus que não se deixou ficar sem testemunho. Vocês não têm desculpa não. O testemunho dele está diante de vocês. Como que eles receberam o testemunho a respeito desse Deus, o Deus verdadeiro? Deus fez o bem a eles, dando a eles do céu chuvas e estações frutíferas, ou seja, através do reger poderoso, sábio, constante, onipresente de Deus, da criação, a qual eles desfrutavam. Enchendo o vosso coração de fartura e alegria. Eles deveriam glorificar a Deus e dar graças. É isso que eles deviam fazer. Em Atos 17, quando Paulo chega à cidade de Atenas, a Bíblia nos diz assim, eu vou ler a partir do versículo 21. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do aerópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, mas não tem importância. Você tem que ser devoto, dedicado ao Deus verdadeiro, e obedecê-lo, servi-lo. Versículo 23, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito ao Deus desconhecido. É muito curioso. A Grécia era o berço de um monte de deuses. E eles não estavam satisfeitos. Eles sabiam que ainda restava um. Eles sabiam disso. E aí colocaram lá o Deus desconhecido. E Paulo diz, então, olha, versículo de número 23. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, o Criador. Sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é matéria, ele é invisível, é espírito. Nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse. Ele é Senhor sobre tudo. Autossuficiente, é Deus de fato.
Sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra. Esse é o nosso Deus. É o Deus que é verdadeiro. É o Deus que eu anuncio. É o Deus que nos fez. É o Deus que é o seu Criador. É assim que Paulo está abordando essas pessoas. É o Deus que sustenta a sua vida. Ele a todos dá vida, respiração, tudo mais. Isso aqui é uma mensagem poderosíssima. Você é indesculpável diante disso. Deus sustenta a sua vida. E você vai negar, sujeitar aos mandamentos dele, ao padrão dele. É maluco isso. Isso é suprimir a verdade, é sufocar a verdade para abraçar a injustiça. O texto diz, versículo de número 27, para buscarem a Deus se porventura tateando possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Olha essa frase, ele não está longe não. Está acessível pelas coisas criadas. O texto continua dizendo, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Paulo diz, até alguns dos seus poetas reconhecem. Nós temos um Criador, somos geração dele. Então nós devemos buscá-lo, e nos sujeitar a ele, e glorificar a ele, e render a ele todo louvor, glória e honra, e ter gratidão por tudo que nós recebemos, vivemos, experimentamos. É isso que é dele. Então Paulo está aqui nos dizendo em Romanos que de fato a natureza comunica a existência de Deus e o conhecimento necessário de Deus. Eu quero trazer uma aplicação então aqui para nós, irmãos. Uma vez que você entende essa verdade das Escrituras, é importante que você aprenda que você deve usar a natureza para glorificar a Deus e dar graças a Ele. Isso aqui tem que mudar a sua perspectiva. Você não pode fazer aquelas suas viagens de férias à praia como o seu amigo do trabalho, que é ímpio, que é indiferente para com Deus, que é idólatra, faz. Tem que ser diferente. Você tem que entender isso como uma experiência e ocasião para louvor e adoração e gratidão a Deus. Fazer viagem de férias com a família, ir à praia, é uma experiência maravilhosa. Dê graças a Deus por isso. Você vive porque Ele está te sustentando. Você só pode ter essa experiência porque Ele está te sustentando. Você só pode desfrutar aquele ambiente grandioso, que é belo, que afeta a sua alma, descansa o seu coração, porque Ele fez. Você tem que ter essa percepção. O livro da natureza diante de você deve te levar a quê? A glorificar a Deus, a dar graças a Ele. Irmãos, a nossa vida nesse mundo, nossa percepção diante dessa realidade das coisas que foram criadas, devem operar em nós isso. E é muito bonito isso, porque os servos de Deus têm reconhecido isso. Você lê biografias de pessoas que viveram em continentes diferentes, com sua própria natureza, suas próprias dádivas, e glorificaram a Deus lá. Pessoas aqui no Brasil, na América do Sul, com a nossa natureza, com as nossas realidades, glorificando a Deus por causa daquilo que experimentam. Uma outra coisa que eu queria trazer como aplicação diante dessa realidade, desse tema, é que nós precisamos melhorar uma coisa como crentes, como cristãos. Irmãos, os cristãos devem atuar de forma intensa na ciência. Nós temos que perceber isso. E nós temos que começar a preparar nossas gerações, nossos jovens, nossos adolescentes, nossas crianças para isso. O cristão deve atuar de forma intensa na ciência. Porque a ciência é o campo do nosso Deus, é o livro dele, é onde ele está estampando para todos nós assim, eu existo, eu fiz, eu te sustento. Eu não sei se você sabe, mas o pessoal tem feito aí alguns apanhados e tem sido dito que 90% dos prêmios Nobel são de pessoas que acreditam em Deus ou de algum modo. Eu não sei se isso é exato nessa proporção, eu sei que
Nas últimas décadas é provável que não, mas se você voltar um pouquinho, porque a história daquilo que a gente chama de ciência, né, com essa conotação, né, moderna, é muito recente. Coisa de 200 e poucos anos, 300 e poucos anos. Se você voltar atrás e pegar assim, aqueles grandes nomes da ciência, aqueles camaradas que dão nome a leis, aos telescópios, aquelas descobertas primordiais, importantes, porque vieram saltos científicos maravilhosos, esses homens, eles criam em Deus. E nós precisamos voltar a ocupar isso. Nós estamos vendo uma época onde a ciência se tornou uma atividade de pagão, de ateu. E nós nos rendemos a esses pensamentos nulos e obscuros que estão sendo usados pelos homens, sufocando a verdade. Pensamentos cheios de incoerência, teorias assim cheias de furada. Teoria da evolução, Big Bang, e cheios de furada. Diante de tantas evidências e tantas realidades, nós precisamos voltar a atuar fortemente na ciência. Se Cristo não voltar e nós tivermos tempo, nós temos que fazer isso, irmãos. Crentes têm que entrar para o mundo, para a atividade de pesquisa e de ciência. Esse eu tenho certeza, como já foi no passado, como tem sido com alguns, que têm sido assim fiéis na peleja, porque atuar nesse campo hoje não é fácil. Mas essas pessoas, elas têm uma recompensa de conhecer a grandeza, a infinitude, a sabedoria de nosso Deus à frente de outros. Isso é algo que a gente precisa de pensar, de trabalhar. Quem sabe, meus filhos, seus filhos, possam se tornar cientistas compromissados com a verdade, não que sufocam a verdade, que trazem à tona os dados à luz da realidade do nosso Deus, do Criador. Esse texto também traz para nós como tema teológico para aprender a pessoa de Deus, a existência de Deus. Ele parte desse pressuposto. Deus existe, é um ser, pode ser conhecido. É um ser não criado, não causado, um ser necessário, um ser sem origem, perfeito e absoluto. Esse é o nosso Deus, o Criador de todas as coisas. Podemos percebê-lo, pois pelas coisas criadas desde o princípio está lá o seu testemunho de que existe alguém, um ser supremamente maior do que toda a realidade que foi criada, absoluto, por isso imutável. Deus não tem dependência de nada. Ele não pode ser então mudado, alterado, imutável. E é isso que a Bíblia revela. Malaquias, por exemplo, diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo. Esse é o nosso Deus que a Bíblia vai nos revelando aos poucos. Mas isso já está impresso lá na criação. Você não precisava da Bíblia necessariamente para saber disso. Se existe um Deus que está além do tempo e do espaço, pleno, ele é imutável. Você não pode melhorar nada nele. Já está impresso na criação. Transcendente a essa criação, a tempo e espaço que é eterno. Você lembra em Êxodo, quando Deus revelou a Moisés, disse assim: eu sou o que sou. Quando Jesus se revelou às pessoas da sua época como Deus encarnado, ele também disse, antes que Abraão existisse, eu sou eterno. João Batista, pregando a respeito de Jesus, disse, olha, ele tem a primazia porque já existia antes de mim. Como assim João Batista nasceu humanamente primeiro? Porque ele é o eu sou, o eterno. Salmo 90 vai nos falar sobre Deus, o eterno, com essas palavras tão bonitas. Senhor, tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, antes que se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Amém? Mas isso também está expresso na criação. Porque ele já era antes de existir todas as coisas, ele que trouxe um princípio. Ele é espírito e não material, por isso que é invisível, os atributos invisíveis de Deus. Ele não pode ser visto e testado com os processos naturais. Ele é espírito, não é material. João vai dizer no seu evangelho, versículo 18 do capítulo 1, ninguém jamais viu a Deus. Ele é espírito, ele pode ser visto com esses olhos. Capítulo 4 de João, Jesus ensina a mulher samaritana assim, Deus é espírito, importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade.
Mas o fato de que existe uma criação visível e que Deus está além dela, pode ser visto, já aponta para a realidade que nosso Deus, o Senhor, Ele é um ser espiritual, não material. Mas Ele pode ser percebido com clareza, mesmo não sendo material. Eu já li para vocês em Atos 17, o apóstolo Paulo diz assim: bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, movemos, existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele somos geração. Você pode percebê-lo com clareza. Não, espera aí. Não tem como. É totalmente improvável que estas coisas tenham vindo à existência sem que exista um Deus poderoso e que não seja matéria, que está além da matéria. A criação comunica muitas coisas aos seres humanos. Ele é pleno de poder, onipotente. Ele fez isso tudo. Ele sustenta isso tudo. Uau! Poder inimaginável. Salmo 139 diz assim: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma sabe muito bem. E aqui Davi está falando de conhecer a Deus de maneira assombrosa, maravilhada, por causa da criação, por causa da maneira como Deus gera uma criança no ventre, que é um negócio extraordinário. Se você acompanhou a gestação com ultrassons, a gente tem as imagens hoje. É um negócio extraordinário. Primeiro ultrassom, você vai e tem lá assim, algumas células pulsando. Parece uma bolinha. Assim. Daqui a pouco você vai, está começando a formar os membros. Está sendo tecido os membros. E o salmista está dizendo, gente, isso é assombroso. Como que esse negócio é feito? Deus, tuas obras são admiráveis. É poder demais. Salmo 8 diz assim: Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expusestes no céu a tua majestade. E aí nós viramos nossos olhos para os céus e olhamos com as máquinas que inventamos e tiramos fotos e nós nos assombramos com aquilo e diz: que magnífico, que coisa mais majestosa. Que coisa grandiosa! Nós temos noções hoje de tamanho do espaço, mas se não, é uma noção exata, é um cálculo que é feito. E é um negócio assim imenso, imenso, imenso. Ele é inconcebível à nossa mente. Ele só pode ser matematicamente assim, percebido como algo assim realmente supremamente grandioso. E o profeta Isaías, ou Deus em Isaías, diz assim: eu medi isso tudo com palmos. Uma linguagem para nos mostrar a grandeza. Ele é muito maior que isso, porque ele foi capaz de medir com palmos. Essa é a ideia. Se você for medir esse espaço aqui a palmos, você vai ser capaz, mas vai te dar um trabalho. Tá? É um espaço razoavelmente grande. Deus fez isso sem um trabalho, com tudo que Ele criou. Esse é o nosso Deus. Grandioso, onipotente. Onipresente, Ele enche a sua criação, nele vivemos e nos movemos. Salmo 139 diz assim, ou pergunta: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, você chega correndo também. Não, diz assim, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá haverá de me guiar a tua mão e a tua destra me susterá. É um Deus que está em todo lugar. Sustenta tudo, o tempo todo. Ele está presente em todo lugar. É onipresente. É um Deus que é pleno de sabedoria. O Salmo 139 diz assim: sabes quando me assento, quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Ele é um ser onisciente, sabe todas as coisas, não tem como você esconder dele nada. E a criação testemunha isso. Além da sua onipotência, da sua onipresença, testemunha a sua onisciência.
Olha a sabedoria que está impressa na realidade das coisas criadas. Ele é onisciente, ele sabe tudo. E ele é um ser moral. Dele deriva nosso senso de moral, nossos deveres morais. É por isso que quando ele se revelou, ele disse ao seu povo assim: guarda e cumpre todas essas palavras que eu te ordeno, para que bem te suceda a ti e a teus filhos depois de ti para sempre, quando fizeres o que é bom e reto aos olhos do Senhor teu Deus. Deuteronômio 12, 28. É Deus quem julga e avalia quando fizeres o que é bom e reto aos olhos do Senhor teu Deus. É dele que provém a moral. Esse é o nosso Deus, um Deus que é bom, que pode especificar e comunicar para nós o que realmente é bom, o que é certo, o que é justo, o que é reprovado, o que é mal. Jesus ensinou isso quando ele, num diálogo com uma pessoa, declarou assim: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. E aí Jesus ainda complementa: sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Todas essas coisas que marcam limites para nós sobre o que é bom, o que é aceitável, provém de Deus. Os mandamentos são dele, porque tem a ver com o seu caráter, com a sua pessoa, a sua natureza. Ele é um Deus bom. Ele que estabelece isso. E é por isso que ele se ira, porque ele é um Deus moral. Ele se ira. As pessoas não acreditam na ira de Deus, é triste isso. Acreditam no amor de Deus, mas têm dificuldade com isso. Com esse aspecto da moral, de que Deus é bom e ama. Mas Deus é moral, então ele se ira sim com aquilo que é contrário ao que é bom. O termo usado por ira, por Paulo em Romanos, que está traduzido, como ira, é uma tradução assim perfeita, porque a palavra ali, ela expressa a ideia de paixão. De que Deus reage com uma paixão diante daquilo que os homens fazem, suprimindo a verdade e abraçando a injustiça, negando o seu conhecimento. Ou seja, ira. A ideia de ira envolve paixão. E é fundamental que você entenda isso, irmãos. A Bíblia nos testemunha aqui em Romanos 1,18, que sim, nosso Deus é um Deus que está irado, furioso, não apenas aborrecido, ou que simplesmente desaprova algumas coisas, mas que ele está irado, sim, contra as pessoas que estão sufocando a verdade dele. Isso é sério, isso é grave. Isso é uma rebelião tremenda. Isso faz parte daquilo que aconteceu no Éden, que subjugou o ser humano à morte. Lembra? Não é isso que Deus disse, foi questionar a verdade, foi propor uma injustiça, sufocar a verdade e colocar, olha, abraça isso aqui. E entender isso tem implicações importantes, irmão. Se a ira, é justo que exista um lugar ou uma condição na qual a ira seja claramente despejada, manifesta. E é por isso que nós encontramos a Escritura nos ensinando, com muita coerência, que Deus criou um lugar chamado inferno para condenação. E seria estranho, então, incoerente, uma realidade onde houvesse um Deus que é moral, justo e bom, mas também se ira com o mal. Mas que não faz justiça com o mal que ele percebe. Isso seria totalmente incoerente. É importante você entender isso, porque tem gente hoje que está pregando assim, não, o mais importante que Deus é amor, nós podemos viver nossas vidas, nossos desejos, sermos alegres com os nossos sentimentos, nossas paixões, viva isso, a sua experiência e tal. Deus não vai mandar ninguém para o inferno, não, na verdade o inferno nem existe. E aí começa uma série de lorotas. Lorota é sufocar a verdade pela injustiça. Então você precisa entender, se uma pessoa não recebeu a Jesus Cristo como seu Salvador, se ela não dar a Deus glória, se ela não dá a Deus toda a gratidão que é devida, e o ser humano não faz isso com perfeição, portanto ele precisa sim de Cristo e da justiça que Deus revela e nos dá em Cristo Jesus. Se uma pessoa ela não tem Cristo como seu Salvador, rejeita Cristo como seu Salvador, ela está sob a ira de Deus. E o caminho natural para essa pessoa é a condenação eterna, a morte eterna. Versículo 32 de Romanos 1,18 diz: ora, conhecendo eles a sentença de Deus, que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam,
não somente as fazem, como também aprovam os que assim procedem. É isso. Se existe um Deus, a pessoa sabe que ela é passível do juízo desse Deus. Ele criou ela. Uma hora ele vai trazer ela à prestação de contas. Não tem como escapar disso. O que o homem deveria fazer diante disso? O Salmo 139 nos fala. Lá no versículo 17 do Salmo 139, depois de falar da onisciência de Deus, da onipresença de Deus, da onipotência de Deus, o Salmo 139 diz assim: que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contassem, excedem os grãos de areia, contaria, sem jamais chegar ao fim. Ou seja, está deslumbrado com a grandeza de Deus. E aí ele diz assim, 23, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me, e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Ou seja, Senhor, diante da realidade de que o Senhor existe, de que o Senhor é bom, eu preciso encontrar o caminho da bondade, da justiça. Sonda-me, vê se há em mim algum caminho mau. Guia-me pelo caminho que é bom, pelo que é certo, pelo que é justo, pelo que o Senhor aprova. Esse é o nosso dever diante da realidade que existe um Deus pleno de poder, nosso Criador, que é moral, que é bondoso, e que se ira com o mal. Outro tema, eu quero passar por ele aqui muito rapidamente, que esses versículos trazem para nosso ensino, é a realidade da razão. Esses versículos eles ensinam, eles argumentam com base nessa ideia de que Deus dotou o ser humano com a razão, com uma mente capaz de compreender, de receber seu testemunho e, portanto, se torna responsável por ele. O versículo 20 de Romanos diz assim: porque os atributos invisíveis de Deus, assim como seu eterno poder, como também sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus. Você percebe que na Escritura, mente e razão não é algo para ser deixado de lado ou menosprezado pelo ser humano, desconsiderado, até naquilo que tem a ver com o testemunho do Evangelho. Paulo está começando a explicar o Evangelho para os romanos e ele está apelando a isso, dizendo, olha, Deus dotou os seres humanos de capacidade para entendê-lo, para compreendê-lo, para se aperceber dele a partir do livro da natureza. Os homens são desculpáveis, eles têm uma mente capaz disso. Existe então aqui, irmãos, uma realidade onde a gente precisa atribuir a legitimidade do uso da razão. E eu vejo com muito temor, algumas pessoas têm dito assim, não, a gente não pode argumentar com as pessoas através da lógica, de evidências, porque assim, é experiencial, é o Espírito Santo que vai lá e muda o coração e opera. Não. O Espírito Santo vai lá e opera sim, mas existe uma realidade de que até a compreensão da revelação especial de Deus demanda o uso da razão da mente que Deus deu. Então nós não podemos negligenciar isso. E como cristãos, estava pensando hoje de manhã, talvez a gente devesse, por exemplo, resgatar no ensino dos nossos filhos o ensino de lógica, para treinar a mente a pensar bem. Importante isso. Mas um livrozinho de John Stott, importante demais, abriu demais minha mente, porque ele trabalha com isso, a importância do uso da razão por parte dos cristãos. O nome do livro era Crer é também pensar. E você precisa de fazer isso. É útil você, por exemplo, apresentar e confrontar pessoas que não creem em Deus, apresentando argumentos lógicos, mostrando para elas o livro da criação, por exemplo. Porque elas são desculpáveis. Se você não fizer isso, mas sabe que a Bíblia está dizendo aqui que Deus faz isso. Ah, não, eu tenho que falar de Jesus, o Espírito Santo mudar, e depois ele vai entender, vai raciocinar, depois da mudança. Não, a Bíblia está dizendo que Deus vai cobrar, vai dizer assim, olha, eu te dei condições. Abri meu livro diante de você. Você podia perceber, mas você escolheu sufocar a verdade. Não existe uma série de coisas, eu separei aqui, mas eu não vou trabalhar com isso. A gente poderia olhar, por exemplo, algumas argumentações que são importantes, como o argumento cosmológico da existência de Deus, o argumento moral. São coisas lícitas. Pessoas são indesculpáveis, essa é a conclusão. Não existe justificativa
pessoas são desculpadas. Então existem desvios da verdade hoje no mundo rodando com muita força. O ateísmo nega a existência de qualquer realidade, né, de qualquer ser, além da realidade físico-temporal. E as pessoas inventam teorias para justificarem o universo e a vida sem uma vida antecedente, sem um ser poderoso antecedente. Raciocínios nulos, sem valor, embasados, ou melhor, sem embasamento e coerência diante da realidade. A realidade é que existe uma criação, uma ordem, que existem poderes mantidos, leis reconhecidas e estabelecidas. E tudo isso carece de uma causa que transcende o universo, a realidade físico-material. Essas coisas são maneiras do ser humano suprimir a verdade, sufocar a verdade. O ateu é culpado disso. E por causa disso ele não glorifica a Deus, não dá graças a Deus, muito menos percebe os seus pecados e a sua necessidade de Cristo. E então ele deixa Deus enfurecido com ele. E se coloca sob a ira de Deus. É isso. Nossa época, as pessoas estão usando o termo agnóstico, agnosticismo, e a ideia é a seguinte: olha, eu não sei se eu posso conhecer a verdade, se eu posso conhecer a Deus, eu não tenho informações adequadas suficientes. O que essa pessoa está fazendo é sufocando a verdade, negando a revelação geral da natureza. E não somente isso, negando a revelação especial à Bíblia. Ele está negando, talvez, até a capacidade da sua mente, tolice obstinada, porque é uma pessoa que está negando aquilo que ela vê. Ela está vivendo no mundo, na natureza. O livro está diante dela, esprampado diante dela, e ela está falando assim: não, eu não sei se eu posso ver isso, eu posso entender isso. Irmãos, essas coisas são maneiras de supressão da verdade, modos de sufocar o conhecimento de Deus, e o agnóstico, quem se define assim, ele é culpado disso. E ele então não glorifica a Deus, não dá a Deus graças, ele não volta-se para Cristo por causa dos seus pecados, e ele então deixa Deus enfurecido e se coloca sob a ira de Deus. E a idolatria. A idolatria nega, dá ao Deus invisível, mas real, fonte de toda a justiça, a glória que é devida. Nós vamos cantar: ao único que é digno de receber a honra, a glória, a força, o poder. Deus é unicamente digno disso. Nosso Deus trino. E a idolatria nega dar a Ele. Dá honra, dá glória a coisas, a imagens criadas, feitas por mãos humanas. E aqui há uma culpa, uma responsabilidade do catolicismo, que é um desvio do cristianismo bíblico, onde foi ensinado a atribuir a pessoas, a seres humanos, honra e glória que deveriam ser dadas apenas a Deus. Usa-se de imagens ao invés de levar as pessoas a se devotar ao Deus que é invisível, não material. Idolatra aspectos da natureza, assim, muito fortemente aliados ao paganismo. Sagrado Coração de Jesus. Nem o paganismo, fertilidade, vingança, compaixão, Sagrado Coração de Jesus. Atribui a pessoas e imagens, assim, poderes e capacidades especiais. O paganismo faz isso com seus deuses. Diviniza seres finitos e materiais. Maria, Mãe de Deus. Maria, Mãe de Deus. Maria, Mãe de Cristo. Maria gerou a natureza humana de Jesus, não Mãe de Deus. Atribui perfeições morais a pessoas. Os méritos dos santos. Maria Imaculada. Que são realidades do nosso Deus. Rouba a glória de Deus. Ensina as pessoas a dar graças a seres angelicais. Nossa, o arcanjo Miguel, né, o anjo protetor, o anjo da guarda fez isso, não livrou disso. Devia ser dado graças a Deus. Essas coisas são maneiras de supressão da verdade. São modos de sufocar o conhecimento de Deus, e o catolicismo ele é culpado disso. A fé católica é culpada disso. As pessoas não glorificam a Deus, não dão a Deus graças. Fazem assim peregrinações distantes para dar graças a uma imagem, mas não dão a Deus. E pior, são pecadoras e não conhecem a salvação de Jesus Cristo. Não entendem o sacrifício de Cristo. Confiam em sacramentos, confiam nas suas próprias obras. Isso deixa Deus enfurecido. Deus se ira contra todo aquele que suprime a verdade. Última coisa que eu quero colocar. Não existem
se você percebeu, de acordo com o ensino da Bíblia, pessoas inocentes. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, não tem exceção. Isso é importante, porque às vezes as pessoas me perguntam assim, olha, mas e aquelas pessoas que vivem naqueles lugares distantes que o evangelho ainda não chegou lá? Né? Como pode, assim, elas serem enviadas para o inferno, condenadas? Tais homens são indesculpáveis. Não existem pessoas inocentes, existem pessoas culpadas, corrompidas, que desprezam o conhecimento de Deus, que sufocam a verdade e não conhecem o evangelho. Por isso são condenadas, porque rejeitam o conhecimento de Deus. É assim que a Bíblia nos instrui. Deus nos dê graça para que a gente possa absorver essas verdades, conhecer o nosso Deus, perceber nossa responsabilidade moral e testemunhar esse evangelho para as pessoas. Vamos ficar de pé para a gente orar, irmãos?